Fala rapaziada, tranquilo por aí? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade no vídeo anterior, que é aquele vídeo que eu falei sobre os melhores carros que você consegue comprar por até 30 mil reais. Nessa parte 2 vai ter muitos carros interessantes, vai ter aqueles carros econômicos, aqueles carros populares, aqueles carros com vários equipamentos, então vai ter carro para todo gosto. Então antes de começar, já se inscreve aí, porque nesse vídeo aqui eu faço você economizar muito tempo. Aquele tempo que você passa buscando vários carros, buscando carros que são mirabolantes ou que tem uma manutenção muito cara. Você quer saber o preço de manutenção, o preço de PVA? Eu trago tudo isso aqui. Então já sem enrolação, vou começar com o primeiro carro dessa lista. É um Toyota Corolla XEI 1.8 automático. Eu escolhi a versão automática por um pouco mais de conforto. Mesmo ela sendo automática de 4 marchas, ela consegue dar conta do recado. Mesmo ele sendo um carro 1.8 com câmbio automático de 4 marchas, ele consegue ser bem econômico. Esse Corolla você vai achar na faixa de preço em torno de 25 mil reais. Esse carro ele vem cheio de itens, como por exemplo, corrente de comando que dá menos manutenção, ele vem com direção hidráulica, câmbio automático que dá mais conforto, ele vem com conforto incrível, um acabamento maravilhoso, ele vem também com freio a disco nas 4 rodas que garante mais segurança. O Corolla ele tem a velocidade máxima de 187 km por hora. Ele tem um 0 a 100 de 12,4 segundos e ele tem também uma potência de 136 cavalos. Tem um torque de 17,7 kgfm a 4.200 RPM. Por mais que o design dele, muita gente reclama, fala que é um design muito conservador, eu acho lindo, eu acho que ele tem um peso-potência maravilhoso que deixa o carro muito esperto. Ele tem 8,5 kg por cavalo. E como eu falei no início do vídeo, mesmo ele sendo um carro automático de 4 marchas, sendo uma litragem de 1.8, ele é um carro que ele consegue ser muito econômico. Ele faz em torno de 11 km por litro na cidade e 14 km por litro na rodovia. É claro que isso aqui é uma média nacional, então muita gente acaba fazendo mais ou menos do que isso. Depende se sua cidade for muito plana, ou se tiver muitas subidas, ou se você acelerar um pouco mais, ou se você tem um pé mais tranquilo. Então você faz em média 11 km por litro. Nesse ano de 2021, o custo de PVA desse carro está em torno de R$ 950 reais. A corrente de comando dele está custando em torno de R$ 500 reais, a mais barata. Já o kit de suspensão desse carro está custando em torno de R$ 1.800 reais. Aqui vem algumas informações que ele se destaca muito. Por isso que eu acho que ele é um excelente carro para você comprar por até 30 mil reais. Ó, o índice de roubo dele é de 4,7. É moderado, é bacana. Não é alto nem também muito baixo. Já a nota dele no Latine Cap é de 5 estrelas para os adultos da frente e de 5 estrelas para os adultos de trás. Para quem não sabe, o Latine Cap ou Aero Cap fazem um crash test, que eles batem o carro a uma velocidade para ver a proteção que ele oferece para os seus passageiros. Esse carro ele tomou 5 estrelas, o que eu achei maravilhoso. Então, no resumir essa ópera aqui, vamos lá. Pontos positivos do Corolla. Ele é um carro que é extremamente confortável, ele é muito robusto, ele tem uma mecânica que quase não quebra, é muito difícil de quebrar mesmo. Ele é um carro com um acabamento perfeito, ele tem uma nota de segurança muito boa, ele é um carro que ele consegue ser econômico, mesmo na sua versão automática de 4 marchas, então ele consegue aliar esse conforto com a economia de combustível. Ele tem também uma suspensão muito macia, é muito confortável. Ele tem uma característica muito bacana na estrada que ele é extremamente silencioso, você não consegue ouvir, parece que o carro está quase desligado. De ponto negativo, eu faço uma ressalva. Esse carro aqui ele tem um câmbio automático. Então pega um dono que cuidou desse carro. Por mais que esse carro aqui ele seja inquebrável, ele demore muito para dar manutenção, ele é um carro muito confiável mecanicamente falando, ele é um carro que ele não é indestrutível, nenhum carro do mundo é. Você jogar areia no motor, claro que o seu carro vai fundir. Então, pega um dono que cuidou bem do carro, que tem um carinho com o carro. Se encontrar um dono que cuidou muito bem desse carro, que está vendendo esse carro, compra, porque você vai ter um super tanque de guerra que é super confortável também. Então, acho que vale muito a pena. O próximo carro dessa lista é o Nissan Versa 1.6 SL do ano de 2012. Ele está custando R$ 29.300 reais. Ele é um carro que ele já vem com corrente de comando, também como o Corolla, que ele oferece mais resistência. Então, não é tão fácil quebrar. Ele vem com direção elétrica, ABS, airbag, ar-condicionado, retrovisores elétricos. Então é um carro que ele é muito completo, cheio de itens, um bom acabamento também, nada super espetacular, mas tem um bom acabamento. A velocidade máxima do Versa é de 189 km por hora. Ele tem um 0 a 100 na casa de 10,7 segundos e de potência tem 111 cavalos. Ele tem um torque de 15,1 kgfm a 4.000 RPM. Ele tem um peso-potência de 9,6 kg por cavalo. Então ele ainda continua sendo um sedã bem espertinho. Ele é um carro que ele faz 11,7 km na cidade, na gasolina, e 7,8 no álcool. Já na rodovia ele faz em torno de 13 km por litro na gasolina e 9,3 no álcool. O IPVA desse carro custa em torno de R$ 1.152 reais. A sua corrente de comando, o kit completo, é em torno de R$ 710 reais. E o kit de suspensão em torno de R$ 1.300 reais. O Versa ele tem uma baixa procura pelos bandidos, é em torno de 3,7.
E a sua segurança no Latine Cap é de 3 estrelas para os adultos e de 2 estrelas para as crianças. Os pontos positivos desse carro é que eu vou citar logo dois que são destaques dele. Por exemplo, ele tem um porta-malas gigantesco e ele tem um espaço interno muito, mas muito grande. Eu tenho 1,85 m mais ou menos e eu fico super confortável nesse carro. Eu consigo até cruzar as pernas no banco de trás. Então ele é um carro muito espaçoso, ele é muito confortável para viagem, para rodar na cidade, até sendo econômico também. Sem contar que é um carro muito robusto e também tem um índice de roubo muito baixo. Então acho que esses são os pontos positivos desse carro. Já alguns pontos negativos vêm em relação ao preço de peças. Algumas peças acabam sendo um pouco mais caras do que outras. Então acredito que se você procurar bem, você acaba encontrando peças em conta, porém você tem que ter um pouquinho mais de cuidado na procura. Tirando isso, eu acho que é um carro muito bom, que foi muito desvalorizado aqui no Brasil, principalmente pela sua aparência, né? Não caiu muito no gosto dos brasileiros, mas eu acho que é um carro que vale muito a pena por estar aqui também. Agora eu vou falar de um carro que ele caiu muito nos gostos dos brasileiros. É um Ford Ka 1.0 SE do ano de 2015. Ele está custando cerca de 30 mil reais cravados. Ele já é um modelo de entrada da Ford e ele vem com ABS, airbag, direção elétrica e uma coisa que não pode faltar nos dias de hoje, ar-condicionado. O Ford Ka ele tem velocidade máxima de 166 km por hora e um 0 a 100 de 13,9 segundos. Ele tem uma potência de 85 cavalos no álcool e de 80 cavalos na gasolina. Ele tem um torque de 10,7 no álcool e de 10,2 kgfm na gasolina, isso tudo a 3.500 RPM. Ele é um carro que ele tem um peso-potência de 11,7 kg por cavalo. Ele já não é tão ágil quanto os anteriores, mas ainda assim continua sendo um bom carro. Ele tem um consumo urbano de 13 km por litro na gasolina e de 9 km no álcool. Ele tem um consumo rodoviário de 15,1 na gasolina e de 10,4 no álcool. O IPVA desse carro está custando R$ 1.325 no ano de 2021. Um kit de correia dentada dele está custando em torno de R$ 160 reais. E a média do kit de suspensão em torno de R$ 1.500 reais. Esse carro ele tem um índice de roubo de 4. Eu acho que é bem intermediário, nem alto nem baixo. Infelizmente esse carro aqui no Latine Cap ele tomou 0 estrelas tanto para adultos quanto para crianças. Poxa, mas mesmo tomando 0 estrelas ele ainda continua sendo um bom carro, principalmente para você rodar na cidade. Esse carro aqui ele é um carro que ele é muito econômico, como vocês viram nos números anteriores. Ele é um carro que ele é muito espaçoso, talvez o maior da categoria. Ele é um carro que ele tem uma potência maior do que os concorrentes, ele consegue andar mais rápido, mais forte, tem mais força, principalmente em subidas, em ultrapassagens, isso garante mais segurança. E ele consegue ser mais econômico e mais potente do que os seus principais rivais da categoria. E os seus pontos negativos vêm em relação a essa nota no Latine Cap de segurança e também um porta-malas que é um pouco menor. O próximo carro dessa lista é um Volkswagen Up MPI do ano de 2014. Esse carro aqui está custando cerca de R$ 28.887, a média. O modelo que eu escolhi é o High, e ele vem com direção elétrica, ABS, airbags, sensor de estacionamento. Ele é um carrinho que ele já vem com bastante itens nessa versão. Ele tem a velocidade máxima de 165 km por hora. Ele tem um 0 a 100 na casa de 12,4 segundos. O Up ele tem a potência de 82 cavalos no álcool e 75 cavalos na gasolina. Um torque de 10,4 a 3.000 RPM. Então em baixa rotação ele já tem um torque forte para um carro pequeno. Esse Up ele tem um peso-potência na casa de 10,8 kg por cavalo. Então ele continua sendo um carro ágil e espertinho para dirigir na cidade. Ele tem um consumo urbano de 13,5 km na gasolina, no álcool ele faz em torno de 9,2 km por litro. Ele tem um consumo rodoviário de 14,6 na gasolina e de 10,2 no álcool. O custo do IPVA do Up em 2021 é de R$ 1.000. Já um kit de correia está custando em torno de R$ 300. E já um kit de suspensão em torno de R$ 1.800. O índice de roubo desse carro é de 0,8. É muito baixo. A nota de segurança dele no Latine Cap é de 5 estrelas para os adultos e de 4 estrelas para as crianças. A lataria desse carro ela foi feita de uma maneira totalmente diferente das demais. Então por mais que ele seja muito pequenininho, ele oferece muita segurança. Eu quando olhava esse carro antes de conhecê-lo, achava que se batesse num poste a pessoa ia beijar o poste. Não, esse carro ele oferece muita segurança por mais que ele seja bem pequenininho. Os pontos positivos do Up é que ele é um carro que ele tem muita economia, ele é muito ágil, ele é um carro perfeito para a cidade. Sem contar que ele tem uma excelente nota de segurança. E ele também é um carro que você pode deixar em qualquer lugar, você consegue achar fácil vagas para ele. Mas ele também tem alguns pontos negativos, como por exemplo, nas versões de entrada, você não consegue comprar esse carro com direção elétrica ou hidráulica ou muitos equipamentos de série. Alguns donos também reclamam que a suspensão desse carro é um pouco curta. Agora, se você não gostou do carro anterior, que era um subcompacto, se você gosta mais de hatch médio, esse carro aqui é um carro muito bacana para você. É um Fiat Bravo 1.8 Essence do ano de 2011.
esse carro aqui ele tá custando aproximadamente 28 mil reais. Agora vamos lá, deixa eu tomar um ar aqui para falar todos esses itens que vem nesse carro. Ele vem com corrente de comando, que dá menos manutenção, como falei anteriormente. Ele vem com direção elétrica, freio a disco nas 4 rodas, ABS, airbags, inclusive tem alguns opcionais nesse veículo. Encontrar veículos com 6 airbags como opcional e alguns que só tem 2 airbags, que são os frontais. Outra coisa que também é opcional no Bravo, ele vem com sensores de estacionamento traseiros e também frontais como opcional. Agora você pode achar mais fácil retrovisores elétricos, porque já vem de série, ar-condicionado dual zone e também aquele cruise control, que é aquele famoso piloto automático. Você regula a velocidade que você quer manter o carro e ele vai mantendo essa velocidade, você só tem que cuidar da direção. O Bravo ele tem a velocidade máxima de 193 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 de 9,9 segundos. Ele tem uma potência de 132 cavalos no álcool e 130 cavalos na gasolina, e um torque de 18,9 a 4.500 RPM. Por mais que ele seja um carro bem pesado, com 1.340 kg, ele tem um peso-potência bem legal, na casa de 10,2 kg por cavalo. Ele tem um consumo urbano de 8,9 km por litro na gasolina e 6,4 km por litro no álcool, e um consumo rodoviário de 10,9 km por litro na gasolina e de 7,5 no álcool. Ele é um carro que eu já tinha citado o irmão dele, que é aquela versão dele sedã, que é o Fiat Linea, no vídeo anterior, que eu acho bem bacana também, bem interessante para você ver. O IPVA do Bravo está custando cerca de R$ 1.122. Um kit de corrente de comando cerca de R$ 480. E um jogo de suspensão está custando em torno de R$ 700. O Bravo ele tem um índice de roubo de 7,3. O Bravo ele tem uma situação interessante, ele foi testado no LatineCap, uma espécie de LatineCap da Europa, que chama Euro NCAP. Ele tem 5 estrelas para os adultos e 3 estrelas para as crianças. Possivelmente no LatineCap desse carro seria maior ainda a nota de segurança aqui, porque alguns critérios aqui são mais tranquilos do que a Euro NCAP. Agora vamos fazer um resumão sobre o Bravo. Pontos positivos. Ele é um carro extremamente confortável, muito bem acabado, o preço de peças é barato em relação ao modelo, à categoria que ele está inserido, com muita estabilidade, uma nota de segurança muito alta. Ele é um carro que vem com muitos itens, principalmente de série e alguns opcionais que são muito bacanas, como por exemplo os 6 airbags, que são os laterais, né, nos bancos, e os 2 em cima dos vidros, né, o de cortina. Isso oferece muita segurança e é um item muito bacana para ter num carro. Então acho que ele é um carro muito bem equipado, então acho que vale muito a pena por o valor que ele está custando. Os pontos negativos do Bravo é que, por exemplo, ele tem um consumo maior do que, por exemplo, o Corolla, que é 1.8 também, a litragem é a mesma, e o Corolla consegue ser bem mais econômico do que ele. Outra coisa também que alguns donos reclamam é que ele é um carro que ele é muito pesado. Então se você encher esse carro, o porta-mala dele, tiver muita gente no carro, tiver que subir uma subida muito forte, provavelmente ele vai sofrer um pouco de perda de potência. O Bravo, por mais que ele seja um carro, um hatch médio, né, bem grande, ele tem um fator que é um pouco inexplicável nele. Ele tem um banco de trás bem pequeno, e falta um pouco de espaço sobre ele. Esperava-se mais espaço interno nesse carro, porém no banco de trás falta um pouquinho. E sem contar que ele tem uma nota de roubo um pouco elevada. Mas mesmo assim, eu acho que é um excelente carro para você comprar. Já o próximo carro dessa lista é o Nissan Sentra 2.0 do ano de 2012, com câmbio CVT. Esse carro aqui está custando uma média de 29 mil, 30 mil reais, você encontra alguns mais baratos que isso também. Ele tem alguns itens bem interessantes, como por exemplo, corrente de comando, airbags, direção elétrica, ABS, ar-condicionado, retrovisor elétrico, cruise control. Outra coisa também que é bem interessante é que ele tem chave presencial. Então eu acho bem diferente de demais carros dessa categoria. Esse Sentra ele tem a velocidade máxima de 190 km por hora, um 0 a 100 na casa de 10,3 segundos. Ele tem uma potência de 143 cavalos, tanto no álcool quanto na gasolina. Ele tem um torque de 20,3 kgfm, tanto no álcool quanto na gasolina também. E ele tem uma relação de peso-potência bem interessante, na casa de 9,5 kg por cavalo. O consumo urbano do Sentra é de 9 km por litro na gasolina e de 6 km por litro no álcool. Já o consumo rodoviário do Sentra é de 11,7 na gasolina e de 8,1 no álcool. O IPVA do Sentra está custando em torno de R$ 1.204. O kit completo da suspensão desse carro está custando em torno de R$ 2.000. Já o kit completo da correia dentada está custando em torno de R$ 1.000. Lembrando que a Nissan e a Renault também têm uma parceria. Então às vezes você vai encontrar essas peças mais barato na Renault, mesmo sendo a mesma peça. O Sentra ele tem um índice de roubo um pouco elevado, na casa de 8,3. E felizmente essa nota no LatineCap também é elevada, em torno de 4 estrelas para os adultos da frente e 3 estrelas para as crianças no banco de trás. Os pontos positivos do Sentra é que ele tem um motor muito forte, ele tem um câmbio que é muito confortável, né? O CVT é continuamente variável, ele é um carro muito resistente. Uma característica também que é muito bacana e muito marcante nesse carro é o conforto. Você pega a estrada nele, você não ouve barulho externo,
O banco dele é muito grande, ele te abraça muito bem e é muito confortável também. Então acho que esse carro ele ganha muito nesse setor de conforto, de potência, é um carro bem bacana. Conheço alguns donos também que têm esse carro por 8 anos e foi feita pouquíssima manutenção nele. Agora, alguns pontos negativos é que alguns donos reclamam dos preços das peças. Outro fator também que as pessoas reclamam é que a suspensão do centro é um pouco mais firme. Eu já não penso que seja ruim, porque é um carro 2.0 que você vai alcançar uma velocidade maior com mais facilidade, então uma suspensão mais firme te oferece mais segurança. Então acho que não seja um fator ruim. É claro que para o conforto na cidade, passando em ruas esburacadas, é um pouco mais crítico mesmo. É um fator que eles priorizaram mais a segurança do que o conforto. Agora o último carro dessa lista é um Vectra 2.0 do ano de 2008. Eu escolhi na versão Elegance, ou Elegance, ou sei lá como você preferir falar. Esse carro ele vem bem equipadinho, com hidráulica, com ar-condicionado, com retrovisores elétricos, ele tem bastante itens de série. A velocidade máxima do Vectra é de 198 km por hora, 0 a 100 na casa de 10 segundos cravados. Ele tem uma potência de 127 cavalos no álcool e 121 cavalos na gasolina. Ele tem um torque de 19,6 kgfm no álcool e de 18,3 na gasolina. E tudo isso a 2.300 RPM. Então em baixa rotação esse carro já entrega muita força para você. O Vectra ele tem uma relação de peso-potência de 10 kg por cavalo. Ele tem um consumo urbano de 7,7 na gasolina e 6,1 no álcool. Ele tem um consumo rodoviário de 11,1 na gasolina e 9,1 no álcool. O PVA do Vectra em 2021 está custando cerca de R$ 968. O kit de correia dentada do Vectra está custando cerca de R$ 150. Já um jogo de suspensão, cerca de R$ 600. O Vectra tem um índice de roubo de 5,2. Já sua nota de segurança no Latine Cap é de 5 estrelas para os adultos e de 3 estrelas para as crianças. São os pontos positivos do Vectra. Ele é um carro muito confortável, ele tem uma potência muito bacana, ele tem uma nota de segurança também muito alta e ele tem as peças assim com um preço mais acessível, o que eu acho que é muito bacana para você manter no carro, né? Já os pontos negativos do Vectra é que alguns donos reclamam do consumo. Por se tratar de um carro 2.0, o consumo normalmente é mais alto mesmo, né? Alguns donos também reclamam que ele falta muito portas-objetos durante o carro, né? É um carro bem espaçoso, bem confortável, mas que não tem muitos lugares para você colocar suas coisas. Tirando isso, eu acho que não tem nenhum problema grave, sério no Vectra. Eu acho que é um excelente carro para estar aqui nessa lista. Agora que você viu esses carros, comenta para mim qual desses carros você escolheria e por que você escolheria esses carros. Lembrando que eu separei alguns itens bem bacanas para vocês economizarem tempo e não comprarem um carro e depois descobrir que a manutenção é muito cara. Agora, se você não escolheu nenhum desses carros, fica tranquilo. Tem a parte 1 desse vídeo aqui e também vai sair a parte 3 na semana que vem. Então deixa seu like por aí, se inscreve e tchau, tchau. Até a próxima!